Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar uma ferramenta chamada Project Libre, que é uma ferramenta gratuita para gestão de projetos. É uma alternativa bem interessante ao Microsoft Project, que é uma ferramenta paga, que é muito boa também, só que ela tem um custo de licença bem alto. Então quem está começando a trabalhar com gestão de projetos, talvez seja uma boa ideia começar pelo Project Libre e depois verificar se realmente tem a necessidade de ir para o Microsoft Project. Tá? Então o que nós vamos fazer nesse vídeo? Eu vou ensinar vocês primeiro como instalar essa ferramenta e depois a gente vai desenvolver exatamente este projeto que está aqui. Tá? Então nós vamos depois abrir a ferramenta do zero e a gente vai implementar esse projeto, que é um projeto bem simples. Mas eu gostaria de ressaltar que este é apenas o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre o Project Libre. Eu vou estar produzindo nas próximas semanas outros vídeos para detalhar funcionalidades relacionadas a sequenciamento de tarefas, restrições de tarefas, recursos, relatórios, baseline e todas as outras funcionalidades que a gente encontra aqui no Project Libre. Tá? Então vamos lá, a gente vai começar agora pela instalação do software. Vamos ver. Para a gente instalar o Project Libre, a gente precisa primeiro baixar o instalador. E para isso a gente acessa www.projectlibre.com e aí a gente vai cair nessa página aqui, em que eles também estão divulgando um novo serviço que é baseado na nuvem para gestão de projetos. Mas não é isso aqui que a gente está interessado. Então a gente vem aqui em Products, Project Libre Open Source, e aí a gente vem em Download. O download não vai começar automaticamente, ele vai cair primeiro nessa página aqui do SourceForge, tá? E aí a gente clica em Download novamente, nesse botão verde, e aí a gente vai aguardar apenas 5 segundos para que o download realmente comece. Então depois que o download for começar, a gente vai salvar esse arquivo aqui, projectlibre 1.9.0.exe. Eu não vou salvar porque eu já tenho ele baixado, então eu vou cancelar esse download aqui, e aí eu vou executar o instalador que eu já baixei anteriormente. Então ele já está aqui. Então a gente clica 2 vezes nesse arquivo, ele vai provavelmente pedir autorização para instalação de software, a gente concede. E o instalador é aquele tipo de instalador que a gente só vai clicando em avançar e ele instala. Tá? Não tem nenhuma instalação de adware, de nenhum software paralelo. Tá? Então isso aqui é bem confiável. Eu também não vou instalar tudo porque eu já tenho instalado. Tá? Vou sair. E agora eu vou voltar lá para o software, porque eu vou fechar ele. E aí a gente vai entrar do zero para começar como vocês estão começando aí. Então se eu vier aqui no iniciar, a gente tem já o Project Libre instalado. E aí na hora que a gente abre o software, a gente vai ter essa tela inicial aqui. Vamos só aguardar um pouquinho que ele está abrindo. Muito bem. Então ele abriu e aqui a gente tem a tela inicial do Project Libre, que basicamente ele pergunta se a gente quer abrir um projeto já salvo ou se a gente quer criar um projeto novo. Então a gente vai criar um projeto novo. Nessa tela a gente tem que informar o nome do projeto. O exemplo que a gente vai fazer é um exemplo de desenvolvimento de produto. Então vamos chamar aqui o projeto de desenvolvimento de produto. E a gente também pode colocar aqui o nome de um gestor. Vou colocar aqui meu nome. E aí aqui a gente escolhe também a data de início do projeto. Eu vou colocar aqui que a previsão é que o projeto seja iniciado no dia 6 de maio de 2019. Tá? Esse botãozinho envio programado, a gente deixa ele marcado porque é o padrão. Aí nos vídeos futuros eu vou ensinar o que significa esse botão, tá? Porque isso daqui muda a regra de sequenciamento do software. Bom, então vamos lá, dar OK. E a gente tem aqui, vou maximizar a janela também, e a gente tem aqui a tela inicial do Project Libre. Essa parte aqui é utilizada para cadastrar atividades. E aqui nós temos o gráfico de Gantt, que por hora está vazio. Vamos dar primeiro uma olhada aqui nas funcionalidades do software. Então a gente tem aqui na aba Projeto algumas funcionalidades para abrir e salvar arquivos, funcionalidades de impressão. Nós também temos aqui funções para cadastrar informações do projeto, para definir calendários do projeto e também salvar baselines. Na aba Tarefas, a gente tem as funcionalidades relacionadas ao cadastro de tarefas e também a edição de informações sobre essas tarefas. Na aba Recursos, a gente cadastra e edita recursos do projeto. E nessa aba Ver, basicamente a gente tem visualizações ou relatórios do projeto.
associados às tarefas ou aos recursos, tá? Então a gente vai aprender em vídeos futuros como utilizar essas funcionalidades. Por hora, a gente vai voltar aqui, né, na aba Projeto para ficar no básico e a gente vai começar a editar aquele projeto de exemplo que eu mostrei lá no início do vídeo. Então eu criei até um arquivo aqui separado, um arquivo do Excel, que mostra para a gente quais são essas etapas do projeto de desenvolvimento de produto para nos guiar na hora de cadastrar ali no Project Libre. Então, basicamente, a gente tem no projeto todo, que a gente chamou de desenvolvimento de produto, a gente tem uma etapa de definição de conceito, que é formado pelas atividades brainstorming de ideias, detalhamento das ideias, avaliação das ideias e reunião para a escolha do conceito, com essas durações aqui. E depois, uma segunda etapa, que é a etapa de projeto e protótipo, a gente tem o projeto do protótipo, a produção do protótipo, também nós temos o projeto da embalagem, o projeto da rede de distribuição, a avaliação do protótipo e o relatório final do projeto. Tá? Então, essas são as tarefas. Para a gente cadastrar isso no Project Libre, a gente poderia voltar lá para a ferramenta e começar aqui, né? Desenvolvimento do produto. Então a gente vai digitando aqui os nomes das tarefas. Percebam que por padrão ele sempre coloca as tarefas com duração de 1 dia. Tá? A gente poderia daí colocar lá etapa 1. E aí a gente escreve igualzinho está aqui, definição do conceito. Também ele colocou 1 dia. Daqui a pouco a gente vai mudar isso, tá? Mas para facilitar, se você já tem o projeto feito no Excel, a gente pode simplesmente vir aqui copiar os nomes das tarefas e colar aqui, que isso funciona. Só dá Ctrl C, Ctrl V. Então a gente vai fazer a mesma coisa para essas outras tarefas. E a gente vai colocar aqui, né, o nome da etapa 2. Tá? Então percebam que agora a gente tem todas aquelas tarefas colocadas aqui no Project Libre. Só que também eu gostaria que vocês pensassem agora um pouquinho de gestão de projetos na estrutura analítica do projeto, que é aquela estrutura hierárquica das atividades. Talvez vocês já tenham percebido que a lógica que eu estou utilizando é mais ou menos assim. Essas tarefas aqui, que eu acabei de selecionar, elas estão dentro dessa etapa. E essas tarefas aqui estão dentro dessa segunda etapa. Então a gente precisa informar isso para o Project Libre. Então a gente seleciona todas essas 4 tarefas, vem aqui em Tarefas e clica em Identar. E aí percebam que ele colocou as 4 tarefas dentro dessa etapa aqui, que ela deixa de ser uma tarefa e sim um agrupamento dessas tarefas. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então eu selecionei todas essas tarefas e cliquei em Identar. Então todas essas outras tarefas agora estão dentro da etapa 2. E aí a gente pode selecionar todas elas e colocar elas dentro do desenvolvimento do produto, que é como se fosse o projeto geral. Então a gente clica de novo em Identar e todas elas agora estão dentro deste projeto. Isso é interessante porque a gente cria uma estrutura hierárquica do projeto. Então ó, o projeto todo tem 2 etapas que depois são subdivididas nessas tarefas. O próximo passo é nós definirmos a duração dessas atividades. Percebam que aqui essas atividades elas estão com uma duração em cinza claro porque na verdade elas agora são calculadas pelo Project Libre. A gente não pode editar isso daqui manualmente. Percebam até que tem esse símbolo de interrogação que indica que ele na verdade está sendo calculado. Então a gente tem que editar na verdade essas tarefas, porque isso daqui não é uma tarefa, é um agrupamento de tarefas. Tá? Então vamos lá. Vamos no Excel. Então para essas primeiras 4 tarefas a gente tem 1, 3, 2 e 1 dias. Então basicamente a gente vem aqui e edita. 1 dia, 3 dias, 2 dias e 1 dia de duração. Então percebam também aqui que no gráfico de Gantt as barrinhas elas aumentam de acordo com as mudanças que foram feitas. Nas outras tarefas, nós temos 5, 5, 2, 2, 2 e 4 dias. Então vamos colocar esses valores aqui. Então 5 dias, 2, 2, 2 e 4 dias. Tá? Então essas são as durações que eu defini para essas atividades. Agora, falta a gente definir as relações de precedência entre as tarefas, porque o Project Libre, por padrão, ele tenta alocar todas as tarefas o mais cedo possível.
E como não existe nenhuma relação de precedência, ele colocou todas as tarefas para serem iniciadas no dia 6 de maio, que é o dia que a gente tinha definido como o início do projeto. Bom, então basicamente a gente precisa falar qual tarefa vem antes de qual, ou seja, quem é o antecessor de quem. Existem várias formas da gente fazer isso no Project Libre. Eu vou ensinar para vocês as duas principais. Então primeiro eu vou só arrastar essa barra para cá, para a gente conseguir enxergar essa outra coluna, antecessores. Então a gente poderia dizer o seguinte, essa tarefa 3, brainstorming de ideias, ela tem que acontecer antes dessa outra tarefa, que é o detalhamento das ideias. Ou seja, o detalhamento das ideias só vai acontecer depois que essa outra tarefa for concluída. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui na tarefa 4, que é o detalhamento das ideias, e fala que o antecessor da tarefa 4 é a tarefa 3. Percebam que eu estou utilizando estes identificadores das tarefas, o 3 e o 4. Tá? Então, a hora que eu coloco que o antecessor é o 3, aqui no gráfico de Gantt, ele já cria essa precedência. A mesma coisa aqui. A avaliação das ideias só pode acontecer depois que as ideias foram detalhadas. Então, eu posso dizer que essa tarefa 5 tem como antecedente a tarefa 4. E aí a gente tem de novo aqui o diagrama de Gantt atualizado. Aí a gente poderia fazer o mesmo aqui para essa reunião final para escolher qual vai ser o conceito que a gente vai seguir adiante. Então eu poderia vir aqui e colocar como antecessor a tarefa 5. Mas existe uma outra forma de fazer isso. Bastaria a gente vir aqui nessa tarefa e arrastar ela em cima da próxima tarefa. Na hora que eu soltar, ele cria essa relação. Tá? Então isso aqui é um jeito que eu considero mais ágil de fazer o sequenciamento das tarefas. Com relação ao projeto do protótipo, o projeto do protótipo só pode acontecer depois que a gente teve essa reunião de escolha. Então a gente clica aqui em cima e arrasta para criar a precedência. A produção do protótipo também só pode acontecer depois que o protótipo foi projetado. Então a gente arrasta aqui para criar essa procedência. Só que aqui a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, porque o projeto da embalagem, ele não precisa que o protótipo esteja pronto. A gente pode se basear no projeto do protótipo. Então eu posso dizer que, na verdade, o projeto da embalagem depende do projeto do protótipo. Então eu vou clicar aqui em cima e arrastar em cima do projeto da embalagem. Além disso, o projeto da rede de distribuição ele tem que acontecer depois do projeto da embalagem. Então eu vou colocar aqui essa relação. Percebam que aqui eu criei como se fossem caminhos paralelos, tá? Porque aqui a gente tem a produção do protótipo acontecendo e aqui nós temos o projeto da embalagem e o projeto da rede de distribuição acontecendo paralelamente, porque na verdade eu relacionei essas tarefas à conclusão dessa. Por final, a gente tem que fazer a avaliação do protótipo, que daí realmente tem que acontecer depois da produção do protótipo. E nós também temos a redação do relatório final, que acontece depois da avaliação do protótipo. Percebam que esse relatório final também tem que acontecer depois que a rede de distribuição já foi projetada. Então a gente tem que criar essa relação aqui. Então vou voltar aqui. Então agora nós temos que essa tarefa ela só pode acontecer depois que essas duas forem finalizadas. Tá? E aqui nós temos o projeto completo, todas as relações de precedência. E aqui é uma informação interessante, é que o projeto vai durar 23 dias. Como a gente criou esse encapsulamento de todas as tarefas dentro do projeto global, a gente consegue descobrir aqui qual é a duração total do projeto. Então a gente sabe, por exemplo, que a etapa 1 tem 7 dias de duração, a etapa 2 são 16 dias e o projeto todo tem 23 dias de duração, terminando no dia 5 de junho. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo, espero que tenha sido claro. O objetivo era só dar uma visão geral da ferramenta Project Libre e eu gostaria de lembrar que eu vou estar produzindo outros vídeos sobre esta ferramenta para a gente conseguir ir a fundo nas funcionalidades mais importantes, principalmente na parte de gestão de recursos, na parte de sequenciamento de tarefas e na parte de relatórios, tá? Então fiquem atentos, porque logo logo eu vou estar postando outros vídeos sobre o Project Libre. Até mais!